Muitos traders se confundem entre conceitos de oferta e demanda, e suportes e resistências. Então, vamos começar falando sobre essa diferença entre esses dois conceitos. Mas antes, eu quero pedir que você dê o like e siga o nosso canal se você ainda não é inscrito. E ao final do vídeo, não deixa de olhar a descrição que tem links com um caminho para você buscar a sua evolução como um trader. O movimento do preço é um processo frequentemente assimétrico, onde as muitas trocas de opiniões entre compradores e vendedores criam um comportamento caótico. E ainda às vezes, compradores e vendedores se alinham sobre a mesma opinião e preço, o que cria um balanceamento entre oferta e demanda ao redor do preço, assim formando uma zona de oferta e demanda em um local específico dos gráficos. Zonas de oferta e demanda são conceitos avançados de suportes e resistências. Essas zonas são os locais que demonstram alta liquidez e ordens apregoadas a um preço específico. Uma zona de oferta é a área de preço acima do preço atual, onde há um forte interesse vendedor. Quando o preço alcança esse nível, as ordens são executadas e o preço se move para baixo. Essa é a zona de oferta, onde se encontram muitos vendedores. Nessa região, você encontrará muita pressão de venda, então o preço será rejeitado e cairá. Zona de demanda é a região de preço localizada abaixo do preço atual, onde há um forte interesse comprador. Isso é a zona de demanda, onde existem muitos compradores posicionados e haverá, consequentemente, uma pressão compradora nessa região. Então o preço provavelmente subirá após atingi-la. Um desequilíbrio significante no preço é criado quando há uma grande quantidade de ordens executadas. Zonas de oferta e demanda demonstram ordens de traders institucionais que ainda não foram executadas. Agora, níveis de suporte e resistência e zonas de oferta e demanda são áreas que possuem dois tipos diferentes de conceitos de trade, que são algumas vezes muito similares. Os dois podem indicar pontos onde o preço pode reverter, e você poderá encontrá-los em vários lugares do gráfico. A grande diferença entre os dois é que suportes e resistências frequentemente trabalham com base no histórico de níveis anteriores testados, enquanto zonas de oferta e demanda atuam em novos níveis. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente. Suportes e resistências no trade são particularmente fortes quando esses já foram testados por mais vezes em tentativas de rompimentos anteriores. Alguns dizem que se o preço respeitou aquele nível várias vezes no passado, o nível de preço é significativo. Quando operamos suportes e resistências, a ideia central é que se o preço reverteu várias vezes, aproximadamente no mesmo ponto passado, então existem grandes chances de que ele faça o mesmo no futuro. Então, quando operamos baseado em suporte e resistências, você deverá identificar onde essas linhas estão localizadas no mercado. Você está procurando por pontos no gráfico onde as reversões iniciaram a preços similares. Aqui está um nível onde você pode observar várias reversões. Você pode ver que cada vez que o preço fechou próximo desse nível, ele reverteu. Sendo assim, o nível de resistência deve ser encontrado em algum lugar onde essas reversões no preço iniciaram. Aqui nós temos outra reversão novamente. Você consegue observar que cada uma das reversões se inicia a partir de preços similares, o que significa que há uma linha de suporte por aqui. Agora, ao operar oferta e demanda, as coisas são diferentes. Se você quiser adotar esse conceito, você deverá olhar principalmente para novas zonas intocadas de oferta e demanda, onde o preço ainda não esteve. Você não deve olhar o histórico do mercado para validar essa zona, como também não deve esperar por vários retestes da mesma área. Alguns candles grandes e apenas um candle base poderiam validar a zona principal de demanda. Agora, outra diferença entre operações em suportes e resistências está relacionado não
apenas a oscilação de preço ao redor dos números de Fibonacci, áreas de atração ou níveis de reversão de preço. O preço passou um tempo considerável nesses níveis e toda vez que o preço chega nesses níveis, ele tende a sofrer uma reversão ou um rompimento. Se o preço quebrar a zona de suporte, então o suporte se tornará resistência e vice-versa. Essa é uma estratégia comum de operação, a qual é realmente muito poderosa quando executada corretamente. Porém, dentro do conceito de zonas de oferta e demanda, ela não se aplica. Ao contrário do que algumas pessoas podem dizer, a zona de oferta que foi rompida não se transforma em uma zona de demanda. Eu diria até que todas as linhas de suporte e resistência eram originalmente zonas de oferta e demanda. É assim que o suporte e resistência são criados. Eles são essencialmente a confirmação de zonas de oferta e demanda. Então, oferta e demanda são novos níveis ou zonas onde um preço ainda não foi determinado. Portanto, esses níveis são válidos para negociar. Suportes e resistências são níveis ou linhas no qual o preço já foi determinado algumas vezes. Operadores de oferta e demanda dizem que suportes e resistências são um pouco mais arriscados de operar do que operar zonas de oferta e demanda. Isso porque ter uma zona que você pode usar para entrar é muito mais fácil do que apenas níveis, pois cada vez que o preço testa os mesmos níveis, a chance de rompimento aumentam. Provavelmente, o maior problema quando são criados níveis de suporte e resistências é o fato do preço falhar frequentemente em retornar exatamente no mesmo nível. Você sabe muito bem que você espera um retorno perfeito nesses níveis, diretamente no ponto de rejeição. Quando você coloca seu nível, muitas vezes o preço vai ligeiramente além do seu nível antes de reverter, ou reverte antes mesmo de tocar no seu nível. Porém, muitas vezes o preço se moverá ligeiramente além do seu nível antes de reverter, ou reverterá antes de tocá-lo. Isso pode tornar os níveis de suporte e resistência de negociações uma experiência frustrante, e é essa principal vantagem em operar zonas de oferta e demanda. Elas oferecem a você uma área na qual o mercado deve reverter. Você não precisa encontrar um sinal de reversão se formando em um ponto exato, como quando você está operando níveis de suporte e resistência. Nesse caso, você tem uma zona inteira que pode usar para colocar suas ordens. Uma vez que o sinal tenha sido encontrado dentro da zona de oferta e demanda, é um sinal de que a rejeição pode se iniciar. Agora, a gente tem aqui um erro comum que muitos traders cometem. Pelo motivo de oferta e demanda serem tão semelhantes com suportes e resistências, eles pensam que essas zonas podem causar várias reversões, como acontecem nos níveis de suporte e resistência. Embora faça sentido, isso não é verdade. As zonas de oferta e demanda são de uso único. Ou seja, após o preço retornar a uma zona e reverter, o melhor a se fazer é encontrar outra área, pois a probabilidade dessa zona causar outra reversão diminui após a mesma já ter sido utilizada anteriormente. A razão pela qual as zonas de oferta e demanda só funcionam bem uma única vez é porque elas formam o smart money comprador e vendedor. Todo o conceito de oferta e demanda está centrado em encontrar as ordens do smart money no gráfico. A razão pela qual o preço retorna para as zonas de oferta e demanda é porque os bancos não tiveram todas as suas ordens executadas ou ainda não retiraram todos os seus lucros. Então, a razão pela qual as zonas de oferta e demanda não funcionam várias vezes é porque o smart money não tem razões para fazer o preço voltar naquela região após o primeiro toque. Eles podem realizar a maioria dos seus trades na zona criada, fazendo com que o preço retorne e depois reverta. A maioria dos traders colocam muita atenção em zonas de oferta e demandas antigas, enquanto a força real está escondida nas novas zonas de oferta e demanda. Alguns dizem que todas as zonas de oferta e demanda têm a mesma probabilidade de causar uma reversão, assim como as novas zonas. Eles dizem que todas as zonas funcionam da mesma forma, que as antigas funcionam como as novas, e que não há diferença entre elas. E quando você olha para o gráfico, você pode pensar que isso é verdade. Todas as zonas causam reversões o tempo inteiro. Você pode voltar semanas, meses ou até anos nos seus gráficos e você vai encontrar todas as zonas que causaram reversão no preço. Mas vamos considerar como as zonas de oferta e demanda se formam e por que elas funcionam da maneira que funcionam. Imaginem os bancos causando a formação de uma zona de oferta e demanda, colocando suas ordens ou realizando lucros. Então, eles fazem com que o preço volte para essa zona, porque eles não foram capazes de realizar todos os seus trades ou obter todos os seus lucros. Mas por que eles esperariam então meses ou anos para fazer isso, colocando um monte de ordens no futuro? Eles querem que o preço aumente, eles querem resolver a situação. Por que eles esperariam meses para obter o restante dos lucros ou até mesmo se posicionar em um novo trade?
Para mim, simplesmente não faz sentido que bancos e institucionais esperem semanas, meses ou anos para fazer seu preço voltar a uma zona para conseguir fazer algumas ordens que lhe restavam. Se eles quiserem colocar suas ordens restantes ou obter o seu lucro, eles farão o preço voltar nessa zona rapidamente. Eles não vão esperar tanto tempo, eles vão fazer isso o quanto antes. Tempo é dinheiro. Sendo assim, quando se trata de zonas de oferta e demanda e níveis de suporte e resistência, o fator tempo terá um grande impacto. O fluxo de ordens se reposicionará ao longo do tempo. É um fator matemático, estatístico, o que significa que a pressão de oferta ou demanda é mais provável e que então o fluxo de ordens que ainda esteja ali presente vão atrair. Sendo assim, quando se trata de zonas de oferta e demanda e níveis de suporte e resistência, o fator tempo tem sim um grande impacto. O fluxo de ordens se reposiciona ao longo do tempo. Ele busca as oportunidades naquele momento. Tempo é dinheiro. Os traders que estão naquela região vão reagir provavelmente a informações mais novas do que a preços antigos do histórico no gráfico. Então, uma regra simples é que sempre se concentre no que as estruturas de preço estão fazendo agora, no seu lado mais direito ao gráfico, e não lá atrás do lado esquerdo. O fluxo de novas ordens vai ser encontrado em estruturas recém-formadas. Se você quer ser rápido em detectar zonas de oferta e demanda, o que é absolutamente uma obrigação para entender, então concentre-se no lado direito do gráfico mais do que no lado esquerdo. Faça disso uma prioridade. E com certeza, o movimento do histórico do gráfico importa, o lado esquerdo sim importa, mas a curto prazo, o movimento do novo preço sempre deve ser uma prioridade. Encontrar zonas de oferta e demanda deve ser feito com alguma abordagem lógica. Muitas vezes os traders tendem a poluir os gráficos com 20 ou 30 níveis, onde todo o significado de antecipar as rejeições perderá o seu valor. Não faz sentido ter um gráfico completamente confuso, com níveis onde o trader espera que a cada micro movimento do preço ele vá testar alguma zona histórica e que aquilo se torne uma oportunidade. Quando se trata de plotagem eficiente de zonas de oferta e demanda no gráfico, existem várias variáveis que você deve seguir. Primeiro, na negociação de oferta e demanda, o primeiro retorno à base é o mais forte para entrar. Sempre certifique-se que essa zona ainda não teve preços construídos ali naquela região. Ou seja, após a criação inicial de uma zona que o preço ainda não voltou a ela. Considere também o tempo gasto no nível de oferta ou demanda, quando o preço passou por ali, a última vez que o preço esteve nela, quanto é desequilibrado a oferta e a demanda naquele nível de preço. Isso significa o dinheiro inteligente, o smart money, colocando ordens de maneira agressiva. Você também deve analisar até que ponto o preço se afastou da zona. Procure pontos de inflexão extremamente fortes. Esses são níveis de preço de alta probabilidade, e eu já disse antes, preste atenção nas zonas mais recentes. Tenha apenas as mais próximas, mais perto e desenhado no seu gráfico. Mantenha seu gráfico mais limpo possível. Outra variável para identificar a força de zonas de oferta ou zonas de demanda é o volume total que foi utilizado para formar a zona. Quanto mais forte o volume, mais importante a zona será. E espere para que o preço a reteste. E se você quer saber mais sobre uso de volume, tem outros vídeos aqui no canal. Eu peço para que você dê seu like, compartilhe esse conteúdo e vá nos nossos comentários. Conta um pouco pra gente como você utiliza suportes, resistências e se você já aplica o uso de zonas de oferta e demanda. E não deixa de olhar a descrição do vídeo que tem muito mais conteúdo para você. Eu te vejo em um próximo vídeo. Um grande abraço e boa jornada para você.